Cara, eu vou trabalhar aqui, que é o seguinte. No controle, eu acho que não dá discussão, não. O controle, eu nem compararia, não tem nem como comparar o controle de um com o outro, porque você nem tá comparando na mesma categoria. Você tá pegando, sei lá, um Uno pra comparar com uma Mercedes. Você pegar um controle de um pra outro. Não, é muito diferente. Caraca! É Caraca, muito diferente. Ó, vocês estão vendo que eu não tô diferente. fazendo flame não, viu? Também. Eu tô Pra mim, quietinho aqui. não tem nem comparação. Só que quando você vai pro velho. videogame, eu já conversei com um cara que entende pra caramba, ele me fala que o X, ele é muito melhor, por exemplo, o processador e tudo mais, do que o 5. E aí, cara que entende do assunto. De hardware, você tá Do falando. hardware, exatamente. O cara, assim, não sei se foi, de repente, você que... Assim, não tô, né? Mas talvez esteja confundindo. Talvez ele tenha falado da GPU. Porque, assim, a CPU do Series X, inclusive do Series S, é a mesma, né? Que eu saiba, ela é a mesma. Tem talvez uma diferença ali, pouquinha na velocidade. Só que o que acontece? O Series X, ele não tem uma vantagem de CPU sobre o PlayStation 5, como o pessoal tava falando. O PlayStation 5 roda a 3 ponto alguma coisa ali em GHz. O do Xbox é o quê? Acho que é 100 Hz a mais do que o do PlayStation 5. Tá ligado? Você entendeu? E é um negócio que, assim, é quando tá ligado... Como é que é aquele negócio? É SMT, alguma coisa assim, né? Eu esqueci o nome da tecnologia lá. O do Series X só tem vantagem a mais, né, que o PlayStation 5 quando ele desliga esse recurso. Só que esse recurso é usado para jogos de nova geração. Certo? Então esse recurso só serve para os jogos da geração anterior. Não desliga, né? Então assim, tipo, o Play 5 não tem essa possibilidade de desligar essa tecnologia na CPU dele. Então assim, não faz diferença. Você com 100 Hz a mais, você ganha o quê de vantagem? Você não ganha nenhum FPS a mais com isso daí na geração atual, porque é uma proporção. Você tá falando de 3.100, 3.200, 3.500, certo? Então não faz diferença nenhuma. O Series S, ele também tem essa tecnologia de desligar esse negócio. Ele consegue rodar com um pouquinho a mais de frequência. Inclusive passa um pouquinho do PlayStation 5. Só que é só para jogos da geração anterior. Teve jornalista, que é o Tom Henderson. Não, Tom Henderson é um insider. É um jornalista do The Verge. É um britânico, se eu não me engano. É Tom alguma coisa, esqueci o nome dele lá no Twitter. Que na época ele foi fazer um post assim, ele falou, olha só, a CPU do Series S é mais forte que a do PlayStation 5. O pessoal comeu ele vivo na rede social por causa disso, né? Sério, não. Mas, pô, então é lenda, isso é lenda. Não, é lenda. É porque assim, ó, o que o Series X tem que é melhor que o PlayStation 5 no papel? É a GPU. A gente chama GPU porque na verdade os dois são unificados. É uma APU que ele tem. Mas falando de GPU, ele tem 52... a gente chama de CUs na abreviação. Vamos chamar de unidades computacionais na GPU dele. O PlayStation 5 tem acho que é 36 ou 38. Né? Só que o que acontece? O Xbox ele roda nessa GPU dele numa frequência muito menor que a do PlayStation. Então é como você ter um punhado de funcionários aqui. Você tem mais funcionários aqui do que na outra fábrica. Só que eles trabalham de forma mais lenta. Né? E já o PlayStation 5 não, todos os funcionários dele são funcionários velozes, então assim, eles meio que dão uma compensada, né? Por isso que o pessoal fala, mas tem muito mais unidade computacional, a diferença é absurda. Mentira, você vai olhar a comparação do PlayStation 5 com o Series X durante essa geração até agora, o PlayStation 5, se ele não venceu a maioria das comparações, tá pau a pau. Mas não seria essa parte de acelerar os colaboradores do Play 5 que tá aquecendo isso lá, não? Aí a gente chega num outro ponto. Quanto maior a sua frequência no clock, mais calor você vai gerar dentro do die, né? Dentro do chip. Então você precisa ter um sistema de refrigeração competente. O Xbox ele trabalha com uma tecnologia de, se eu não me engano, câmara de vapor. Não lembro se é o One X ou se é o Series X. Acho que o Series X também trabalha com isso. Só que o PlayStation 5 ele tem um sistema de dissipação tão boa de calor que é equivalente a um Vapor Chamber. Além disso, ele tem um metal líquido, que tem um fator de condução muito maior que a pasta térmica convencional. Mas tá vazando, né? Cara, essa aí é uma polêmica, ó. Caralho, velho, o Robertinho tá foda, hein, esses caras estão querendo pegar na saia justa aqui, ó. Falo nada.
Não, vamos lá. Essa polêmica aí do... É só quando dá aquece. Do metal líquido. Mas foi bom que você citou. A gente já cobre tudo aqui nesse podcast. Legal, né? Essa polêmica do metal líquido é o seguinte, né? Os primeiros modelos de PlayStation 5 não são todos, viu? Não são todos. Só a primeira. Mas tem alguns alguns que a gente fala uma quantidade razoável, vamos dizer assim, né? Mas não é a maioria. É baixo. É baixo. É baixo. Vamos chamar assim a primeira série. A primeira série do PlayStation. A primeira série é 1 de 1000 da primeira série. Também não são todos, né? Não são todos. São poucos comparado com o tanto que vendeu. Sim. Mas assim, quando você pega esses poucos e Em contabiliza em problema, milhares parece que é, nossa, um absurdo, né? Um defeito crônico. É mais ou menos assim, a placa do PlayStation 5, o primeiro modelo, ele é o que tem a maior chapa de dissipação, né? E a Sony, em alguns desses modelos aí da primeira série, ela na placa, não sei até se ele consegue pegar a foto, da placa do primeiro modelo do PlayStation 5, ela vem com um thermal pad em formato de L do lado do die, né, da APU. E esse thermal pad, quem descobriu isso daí foi o cara da BGA Tech, que eu acho que é o nome dele. É um técnico muito competente, muito bacana os vídeos dele, da BGA Tech. E ele fez esses testes, ele pegou bastante PlayStation 5 lá, pelo que parece. E ele, acho que ele foi o primeiro do Brasil que fez esses testes. E ele descobriu, vamos ver se aparece aqui. Não é essa foto. Quer ver? Escreve aí, placa PlayStation 5, primeiro modelo. Eu acho que vai aparecer. Ou motherboard. Alguma coisa assim. Quer ver? Vamos ver se ele acha aí. Ó. Não, ainda não. Tem que ser essa placa aqui, ó. A parte verde, ó. Vamos ver se aparece aí. Não, também não é. Ou então põe só a placa PlayStation 5 mesmo. Acho que... Se não achar, você escreve em inglês mesmo. Motherboard, que acho que vai. Vamos ver se... Nem tem, foi um dos primeiros que saiu de linha essa Quer parada, ver, eu ó? acho. Isso, acho que ele vai. O Alexandre Moraes viu pra tirar isso aí que era fake. Ó, vamos ver se tem uma aqui. Ó, aquele ali do cara mesmo que tá... Isso, do técnico lá do Play 5. Dá pra usar de exemplo. Não tá aí na imagem, mas dá pra usar de exemplo sim. Quer ver, ó? Isso. Vai baixando aí que a gente... Isso, pode ser aí mesmo. Pode ser aí mesmo. O que acontece? Aqui, ó, tá vendo? Ó, na placa bruta aqui, quando ele tava, inclusive, nesse unboxing que ele fez, é um dos primeiros modelos, né? Inclusive, não tinha nem lançado o Play 5. Essa parte aqui, ó, que acredito que seja a parte de baixo daqui pra cá, se eu não estiver olhando errado, né? Porque as conexões estão ali atrás, então aqui deve ser a parte de baixo, certo? Uhum. Tem um thermal pad em algumas edições do PlayStation 5, thermal pad em formato de L, que aí é onde ele tá com o mouse um pouquinho para baixo, acho que é uns capacitores que tem aqui, entre o capacitor e a APU tem um thermal pad gigante em formato de L, e uma parte dele tem até metal, né? E aí o que acontece? O cara da BGA Tech, ele descobriu que o metal líquido ele não vaza, né? Ele não tem como ele vazar, ele é viscoso e tal, mas ele não é líquido, então ele não vaza de lá. Para ele sair da posição dele, você tem que ter o quê? Uma pressão que não é uniforme. Ou seja, mais pressionado de um lado dá o efeito de você apertar tipo um tubo de pasta de dente. A pasta vai sair por onde tem menos pressão. E esse thermal pad que fica aqui no formato de L, ele impede que a chapa do PlayStation 5, a chapa de dissipação que vai por cima aqui do die, ela fique de maneira uniforme, faça uma pressão uniforme em cima do chip. Então o que acontece? De cima para baixo, aliás, de cima para baixo, ela... Por não ter o thermal pad na parte de cima, então ela consegue fechar melhor do que na parte de baixo. E aí o que acontece? Você tem um efeito como se fosse o tubo de pasta de dente. Você vai empurrando o metal líquido. Como ela fecha bem da parte de cima para baixo e não de baixo para cima, o metal líquido escorre para baixo, fazendo parecer que escorreu por causa de gravidade ou coisa do tipo. Você entendeu agora qual foi a pegada? Eu ia te falar, porque parece que todos os que perceberam o defeito é exatamente quando o videogame ficava em pé. Exatamente. Daí surgiu esse mito de que não podia deixar o PlayStation 5 de pé. Não tem nada a ver. Acontece que tem algumas unidades que tem isso mesmo. E mesmo quando tem, não é o fim do mundo. Entendeu? O PlayStation 5, inclusive, um sintoma muito
muito tradicional desse defeito. É o seguinte, você vai ligar o PlayStation 5, você bota um jogo na versão de PlayStation 5 pra rodar, principalmente um Ratchet & Clank, o Rift Apart que saiu. Ele é muito bom pra fazer esse erro acontecer, se tiver mesmo. É mesmo? Sério? Porque ele é um jogo só pra PlayStation 5 e ele usa muita tecnologia do PlayStation 5, né? E aí o que Da acontece? galáxia esse jogo. E o PlayStation 5, ele dá um aviso de temperatura. Porque como o metal líquido não tá em todo o chip ali no die, ele, né, vai ter o sensor, ele vai detectar, ele vai falar, não dá pra rodar. Só que quando você colocar só jogo de PlayStation 4, ele vai rodar. Ele não dá essa mensagem. Dificilmente vai dar essa mensagem, porque ele baixa o clock pra equivaler a PO do PlayStation 4. Então, se tem esse problema, o que você faz? Você abre o PlayStation, tira ali o thermal pad, bota lá o metal líquido de novo, fecha e acabou o seu problema. Você não tem mais esse escorrimento, entendeu?